Sejam bem-vindos de volta. Agora o relógio marca 2h50 pelo horário de Brasília. Convido você a ficar muito bem informado aqui no Jornal Toda Hora. Canadá, França e Reino Unido pediram a Israel o fim dos bombardeios na faixa de Gaza e prometeram responder com medidas concretas caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária. Os dirigentes da França, Canadá e Reino Unido pediram a Israel o fim do que chamaram de ações escandalosas na faixa de Gaza. Os três países prometeram responder com medidas concretas caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária. Israel busca tomar o controle desse território palestino para derrotar o movimento islamista Hamas, mas a ONU alerta sobre o crescente risco de fome em uma Gaza sob bloqueio. Em uma declaração conjunta, o presidente francês Emmanuel Macron e os primeiros ministros canadense Mark Carney e o britânico Keir Starmer se juntaram à pressão para que o governo israelense permita a entrada de ajuda humanitária. Israel sofreu um atentado atroz em 7 de outubro. Sempre apoiamos o direito de Israel de defender os israelenses contra o terrorismo, mas esta escalada é totalmente desproporcional, escrevem os dirigentes. Se Israel não puser fim à nova ofensiva militar, nem levantar suas restrições à ajuda humanitária, adotaremos outras medidas concretas em resposta, acrescentam os países sem especificar quais. Sobre a conferência prevista para 18 de junho em Nova York sobre a solução de 2 estados, prometem trabalhar com a autoridade palestina, os parceiros regionais, Israel e Estados Unidos para alcançar um consenso sobre as disposições para o futuro de Gaza, baseado no Plano Árabe. A fome atinge 2 milhões de palestinos em Gaza. Um relatório divulgado na semana passada pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta que mais de 71 mil crianças e mais de 17 mil mães estão ameaçadas por desnutrição aguda depois que Israel bloqueou, ou melhor, fez o bloqueio por quase 3 meses da entrada de ajuda humanitária na região. Na segunda-feira, um anúncio de permissão para a retomada de entrega de alimentos foi classificada pela ONU como a gota no oceano. O Acordo Internacional sobre a Prevenção e Cooperação contra Pandemias foi aprovado na Organização Mundial da Saúde. O objetivo agora é melhorar a resposta a possíveis novas pandemias que possam surgir. O Acordo Internacional sobre a Prevenção e Cooperação contra Pandemias foi aprovado na Organização Mundial da Saúde, depois de mais de 3 anos de negociações intensas. Em um comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que este acordo é uma vitória para a saúde pública, a ciência e a ação multilateral, e destacou que vai permitir uma melhor proteção do mundo contra futuras ameaças pandêmicas. O texto foi adotado em Genebra durante a reunião anual dos países membros da OMS e instaura uma coordenação global mais precoce e mais eficaz para prevenir, detectar e responder rapidamente a uma futura pandemia. Tudo isso após o fracasso da coordenação coletiva para enfrentar a Covid-19 há 5 anos, quando os países em desenvolvimento enfrentaram um cenário de vacinas insuficientes acumuladas pelos países ricos, além de escassez de materiais para realizar testes e insumos básicos para atender pacientes como os respiradores. O acordo busca garantir um acesso equitativo a produtos de saúde em caso de uma nova pandemia. O pacto adotado representa um sucesso ao final de um processo de negociação difícil em um contexto de cortes drásticos no orçamento da OMS, que cada vez enfrenta mais crises. A saída dos Estados Unidos da organização, decidida pelo presidente Donald Trump, só vai se tornar efetiva em janeiro de 2026. Mas Washington já havia se afastado das negociações nos últimos meses e não enviou representantes à Assembleia da organização. A SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, divulgou os números de mortes no trânsito do ano passado. E então registrou o maior aumento de mortes em 25 anos.
Em apoio à campanha Maio Amarelo de conscientização no trânsito, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, divulgou números alarmantes quanto às mortes no trânsito em 2024. De acordo com a SEI, foram 2.993 mortes em acidentes de transportes terrestres, ou seja, por dia, em média, 8 pessoas morreram no estado da Bahia devido a esses acidentes de trânsito. Um aumento de 5,1% em relação a 2023. Esse é o maior número de mortes em acidentes de trânsito em 25 anos aqui no estado. Os dados levantados pela SEI mostraram que, de 2000 a 2024, na Bahia, foram 50 mil mortes de acidentes de trânsito. Além disso, conforme a pasta, os acidentes também resultaram na internação de 15.809 pessoas no Sistema Único de Saúde. Deste número, 195 resultaram em óbitos. De acordo com os números, metade dos óbitos da Bahia no ano de 2024 ocorreram em via pública. Homens representaram 80% das vítimas fatais e 23% das mortes ocorreram entre pessoas com idades entre 35 e 44 anos. De acordo ainda com a SEI, 14% das mortes ocorreram com pedestres, 39% com motociclistas, outros 39,6% com ocupantes de veículos e os outros 7,4% restantes com ciclistas, ocupantes de ônibus ou triciclo. Um balanço divulgado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, a Abramet, ainda mostrou que o número de vítimas de acidentes com motocicletas no estado internadas na Bahia em 2024 chegou a 12.888 pessoas. Segundo os registros, foram contabilizadas 5.949 vítimas em 2014, uma diferença de 117% em relação a esses 2 anos, um aumento. Especialistas apontam que esse aumento pode estar atrelado ao crescimento também nas vendas das motocicletas aqui no estado. Bom, gente, nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu agradeço pela sua companhia nessas três edições do Jornal da Madrugada. E olha só, logo mais você pode ficar ligado em nossa programação, porque às 9 horas da manhã nós temos mais uma edição do Jornal Toda Hora para vocês. Se você perdeu alguma edição, é só ir lá em nosso canal do YouTube e acessar e assistir de onde você estiver, quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela sua parceria e te espero amanhã à meia-noite com mais uma edição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.